reprodução social por meio da reprodução pedagógica, por meio da reprodução escolar. Já já eu apresento algumas lâminas que eu reelaborei, mas o Bourdieu, ele escreve a teoria dele na década de 1960, em que a escola francesa ela abre suas portas para todas as pessoas, todos os estudantes das classes populares, das classes médias, das classes altas. E aí, nesse sentido, por abrir, por democratizar, entre aspas, naquela época, a escola, ele vai começar a perceber esses processos de exclusão. Inclusive, tem um texto, que é um texto bastante denso, apesar de ser curto, que é Os Excluídos do Interior, em que essas reflexões elas estarão bem presentes. Eu acho que é interessante, antes de nós iniciarmos de fato, porque eu quero que vocês interajam comigo. A Andresa está ali um livro Teorias de Currículo, e Bourdieu vai questionar o currículo escolar. E já já eu explico por quê. Chegou agora, viu, galera? Na hora da aula. Olha que telepatia massa, a nossa com os Correios. Né? Eu tenho esse livro, ele é muito bom, Andresa. Uma vez que eu estudei currículo, né, no doutorado. Então, e aí, gente, é importante que vocês saibam também que influências Bourdieu sofreu. Então, Bourdieu ele recebe influências do estruturalismo, ok? Ele vai absorver a ideia de que nossas ações não são tão nossas assim. Nossas ações individuais não são tão nossas assim. E aí cabe uma observação, ele vai tentar, e ele consegue, de certo modo, ele vai tentar fazer fazer um alinhamento teórico que vai resultar na sua própria sociologia entre o Marx, o Durkheim e o Weber. O que é que ele tira do Durkheim e do Marx? Ele tira a questão do estruturalismo, porque nós podemos pensar assim, poxa, Marx estruturalista, é só nós pensarmos, quando Marx vai pensar a relação indivíduo-sociedade, ele vai dizer o seguinte, o que é a sociedade? É um espaço de conflito. E quem condiciona os indivíduos? São as classes sociais, que para ele são duas, como vocês já sabem, burguesia e proletariado. Hoje as pessoas perguntam, hoje, mas não existe hoje classe social. Hoje nós temos classe A, B, C, D. Não, existe, na minha concepção, como sociólogo glauco, existe sim ainda essa dualidade de classe social. Não é porque você recebe 20 mil, 25, 30 mil por mês que você é da elite, necessariamente da elite econômica, porque nós vamos falar também aqui dos capitais que Bourdieu elabora, capital cultural, capital social, capital econômico. Então, ele vai ter essa influência do estruturalismo, tanto durkheimiano quanto o estruturalismo de classe social do Marx, dizendo que o indivíduo não é tão livre assim. O indivíduo ele não realiza suas vontades por si. Ele é condicionado. Daí a ideia de hábitos, que daqui a pouco a gente vai pensar esse conceito na escola. Ele vai também, pessoal, ter uma influência da fenomenologia. Ele vai romper com as explicações, né, significativas do senso comum. Ele vai romper com as ideias, com os significados socialmente compartilhados sobre o mundo social. Do marxismo, como eu disse para vocês, ele vai absorver a ideia de luta de classes, né, aspas, luta de classes, porque ele vai reconfigurar essa ideia, mas o que ele vai pegar inicialmente do Marx é a ideia de que há na sociedade uma luta
pela dominação. E essa luta pela dominação se faz por meio dos campos sociais, que é mais um conceito do Pierre Bourdieu. Ele vai pensar os campos sociais como espaços de disputa. E isso é Karl Marx. Isso é a teoria da luta de classes. Eu estou colocando entre aspas, quando eu falo classes, para pensar o Bourdieu, porque o Bourdieu ele tenta fazer essa mescla teórica, né? Ele não vai falar de classe social, ele vai falar de campo social. Mas quando a gente pensa a ideia de campo social, a gente está pensando por trás disso a ideia de classe social, ou seja, a ideia de conflito, a ideia de embate. E Andresa colocou um livro aí, Teorias de Currículo, em que nós vemos que o currículo é um microcosmo do campo científico perpassado por embates sobre qual conhecimento é mais válido. Ou seja, ou melhor, de quem esse conhecimento extraído é mais válido. Essa é a grande ideia de conflito, trazendo para o campo o campo educacional. E aí, ele também, gente, do estruturalismo metodológico, veja que ele é influenciado pelo estruturalismo, mas ele também é influenciado pela questão do individualismo metodológico. Ou seja, os indivíduos não são tão livres assim, como nos diz o estruturalismo, mas os indivíduos também não são marionetes nas mãos da sociedade. Então, esse indivíduo metodológico vai rejeitar a ideia, digamos assim, de que os fenômenos sociais são unicamente produtos da ação individual, né? Tanto é, gente, que se vocês observaram nos textos que foram enviados, Bourdieu não fala de sujeito social. Bourdieu não fala de indivíduo como produtor da sociedade, especificamente. Bourdieu vai falar de agente social. São os agentes que, condicionados pelas estruturas sociais e transformando essas mesmas estruturas, percebam que há um movimento dialético. Eles produzem sociedade. E aí, do positivismo, vocês podem... Poxa, Bourdieu é influenciado pelo positivismo? Não. Bourdieu não é. Eu coloquei o positivismo aqui para a gente pensar, porque ele vai rejeitar totalmente. Isso aí é uma questão metodológica, quem for trabalhar com Bourdieu, com uma questão metodológica no livro O Ofício do Sociólogo, ele vai dizer, ora, não tem como você ser positivista, a exemplo do Durkheim, aí é uma crítica à teoria durkheimiana, e todos os outros autores e autoras que com Durkheim dialogam, porque nós temos nossos sujeitos de estudo, eles pensam e falam. Daí a necessidade de você criar critérios de objetividade. Percebam, eu crio critérios de objetividade para pensar o mundo social. E foi a partir disso que o Bourdieu ele constrói a sua teoria social. Só um parêntese aqui, ele é o sociólogo mais citado no mundo, em função de ter uma teoria que, nenhuma teoria, obviamente, é completa, mas é uma teoria que se aproxima de uma completude para os sociólogos e sociólogas, que consegue abarcar as três principais perspectivas da sociologia clássica, que é o Durkheim, o Marx e o Weber, certo? Pessoal, até agora, vocês querem perguntar algo? Vocês têm alguma dúvida? Porque a partir desse momento eu vou, de fato, vou apresentar algumas lâminas para vocês,
para a gente iniciar nossas provocações sociológicas em torno da sociologia do Pierre Bourdieu. Antes, algumas indicações para vocês. A Economia das Trocas Simbólicas, livro no qual Bourdieu vai mostrar de forma mais acabada, de forma mais lapidada, a ideia de violência simbólica, certo? Nós temos aqui um outro, selecionei alguns para mostrar para vocês, a produção da crença, e essa produção da crença, já já nós vamos falar sobre meritocracia, então essa produção da crença envolve, obviamente, um exemplo, essa construção da meritocracia como uma forma de sucesso na sociedade, uma forma de êxito na sociedade. Bourdieu vai dar uma expressão bem popular, Bourdieu vai dar uma machadada nessa ideia de meritocracia, certo? Eu estou trazendo livros só do Bourdieu, tá? Os usos sociais da ciência, em que Bourdieu vai analisar o campo científico e vai perceber que o campo científico é um campo de disputa. É só nós observarmos. Quando nós dizemos que somos de humanas, o que acontece? Quando nós dizemos que fazemos pedagogia, ou sociologia, ou inglês, ou licenciatura em língua inglesa, em língua espanhola, nós podemos ver isso, pessoal, na nossa própria atuação, nos próprios processos didático-pedagógicos do IFRN. As áreas propedêuticas geralmente são secundarizadas por determinados agentes sociais. E o Bourdieu vai falar isso muito bem aqui nesse livro. Como é que a ciência é usada para produzir hierarquia dentro do seu próprio campo. Esse livro, Esboço de Autoanálise, o Bourdieu vai fazer aplicando sua própria teoria, ele vai analisar a sua trajetória no campo social francês, na sociedade francesa, e ele vai observar que ele foi uma exceção, ele fugiu à sua própria regra, à sua própria teoria. A produção social, o esboço de autoanálise. Esse aqui, gente, a dominação masculina vai mostrar como simples comportamentos mostram que essa dominação masculina ela produz uma violência simbólica. Simples comportamentos femininos, como cruzar as pernas, por exemplo, quando senta. Não estou dizendo aqui que as mulheres deixem de cruzar as pernas quando sentam, porque hoje também os homens cruzam as pernas quando sentam. Mas ele vai mostrar que, por exemplo, essas formas interiorizadas de pensamento e de comportamento vão promover, de certo modo, a dominação masculina. Para quem quer entender processos simbólicos, e aí a gente vai pensar a escola como o poder simbólico, esse é um livro fundamental para a gente entender, por exemplo, a questão do poder na escola, a questão da segregação simbólica de significados na escola. E, por último, os textos que vocês leram fazem parte deste livro, que é um livro organizado, mas é um livro só com textos do Bourdieu. Então, escritos de educação, para quem quer aprofundar melhor, tem vários textos bem interessantes. E tem um outro que não está aqui, que é a Distinção. A Distinção é, para mim, um dos livros que mais nos ajuda a pensar a escola. A distinção. O próprio nome já revela muita coisa. Você distinguir classes sociais, categorias sociais, segmentos sociais dentro da escola. Gente, até agora, alguma pergunta, alguma contribuição,
algum posicionamento, fiquem à vontade, tá? Professor Glauco, eu vou pedir só que você, se possível, não é, ressalte aqui na sua exposição, você que já está mencionando o quanto que Bourdieu representou vanguarda para a escola francesa, né, que cunhava um conhecimento sociológico que batia na concepção do currículo conservador, tradicional, mas que não batia com potência transformadora, porque era uma escola que ela também tinha uma certa limitação no sentido transformador, porque ela era pessimista, né? Podemos caracterizar dessa forma, com aquela história do Althusser e Passeron, que achavam que o currículo era mesmo, a escola era mesmo esse espaço, né, de reprodução das pretensões capitalistas, e que não viam nenhuma potência filosófica na escola, no sentido de também ser um espaço dialético de contrafluxo disso. E aí Bourdieu vem para romper com essa ideia da escola francesa. Eu queria só que você, com seu jeito bem sereno, e assim, super do lugar de fala, porque eu não sou, né, eu não tenho minha diplomação em sociologia, o que eu sei é de leitura, que você resgatasse esse campo, né, para os nossos estudantes terem isso bem organizado no pensamento, sabe por quê? Porque às vezes eu me pego vendo assim um monte de menino desse falando, porque o currículo crítico, e esquece que por dentro da própria concepção de currículo crítico tem alguns colaboradores que eles são importantes porque eles representam o primeiro passo, mas que eles não foram tão avante como outros teóricos por dentro do mesmo movimento, porque eles tiveram essa capacidade de realmente de entender a escola como algo que reproduz, mas que também é autoral, que também produz e que também emancipa. E aí eu estou falando de Giraud, de Bourdieu e de Paulo Freire. Aí organize só esse meio de campo aí para que todo mundo entenda e a gente depois chegar no centro de Bourdieu, das ideias de Bourdieu. Olha só, gente, boa pergunta, boa intervenção, professora. Quando Bourdieu começa a pensar a escola francesa da época em que Bourdieu escreve, né, começa a escrever suas teorias sobre a escola, se dava num contexto de governo conservador. No entanto, Bourdieu, ao construir, né, suas primeiras obras, ele contribui para que a pedagogia enquanto ciência da educação ela se aproprie dessas teorias e coloque-as em prática no chão da escola. É importante dizer que Bourdieu não teve a pretensão de construir uma teoria pedagógica. A exemplo do Foucault, que também vai pensar a escola como uma instituição que produz sujeitos, corpos dóceis, também não estava preocupado em criar uma teoria pedagógica. E essa tarefa ficou para nós, que somos pedagogos, pedagogas, e isso da época. Só que, ao construir essa teoria, e os intelectuais da educação da época considerarem essa teoria legítima, eles começam a indagar alguns processos pedagógicos. E ao indagar esses processos pedagógicos, eles promovem certa efervescência social nos anos de 1960, do século passado. E isso vai culminar também nos movimentos de maio de 1968 na França. E aí, Bourdieu, você falou no Paulo Freire, o Bourdieu ele vai quebrar com essa ideia de escola libertadora. Não que ele seja um pessimista da educação. Ele está apenas mostrando como a escola ela é uma extensão da reprodução que acontece na sociedade. E aí ele vai quebrar com a ideia de meritocracia e, por consequência, vai quebrar com essa ideia de escola libertadora, porque a escola não liberta. Porque ela trata os desiguais de forma igual. E, ao fazer isso,
ela produz violência simbólica. Porque, como nos ensina o Basil Benestein, não sei se o sobrenome dele é esse mesmo, se eu estou pronunciando corretamente, ele vai pensar o currículo, apoiado em Pierre Bourdieu. E ao pensar o currículo, ele vai perceber, ora, as crianças, mesmo na escola pública francesa, as crianças das classes mais abastadas, elas têm uma similaridade com o que a escola pede. Ao passo que as crianças das camadas populares, elas têm um conhecimento prático que não bate com o conhecimento que é requerido pela escola. Então, o Basil Benestein tem essa teoria do currículo e vai mostrar que, da mesma forma que Bourdieu, a escola, nesses moldes, não é libertadora. A questão de Paulo Freire. A questão de Paulo Freire é importante por quê? Porque ele vai cirurgicamente nas camadas populares, tem toda uma investigação temática em torno da cultura dessas classes populares, para trazer esse conhecimento para a escola e essa escola ser mais ou menos, né, em menor ou em maior grau, um espaço de libertação. Essa é a originalidade do Paulo Freire em relação a Bourdieu, por exemplo. Né? É investigar tematicamente o que essas, né, a cultura, como que ele fala, a sintaxe das camadas populares, né, os modos de ser, os modos de agir, os modos de sentir, e levar essa investigação para que essa investigação se converta em conhecimentos historicamente acumulados. Ou seja, como é que os conhecimentos historicamente acumulados podem se apropriar dessa cultura trazida para a escola, essa cultura das classes populares, e possa, de fato, ser um instrumento de libertação. E aí é interessante dizer que Paulo Freire também constrói sua obra na mesma década do século XX que Bourdieu. O Bourdieu ele não é fatalista em relação à escola. O Bourdieu ele estuda a escola para depois, né, os intelectuais e as intelectuais que trabalham nas escolas possam pegar esse conhecimento e transformá-los. O Giron ele vai na mesma linha, né, do Pierre Bourdieu, tanto é que ele tem um livro chamado Atos Impuros, em que ele vai dizer, olha, a escola ela produz impureza na medida, impureza no sentido de desigualdade, produz impureza na medida em que não considera, né, o conhecimento das classes populares. E tem um outro autor estadunidense que vai dialogar com a pedagogia freiriana, que é o Michael Apple. Ele tem uma teoria que se coloca ao lado do Paulo Freire, no sentido de corroborar as ideias e construir seu próprio arcabouço teórico. Então, assim, o Bourdieu, ele quebra, né? Tanto é que o Paulo Freire dialoga com Bourdieu. Ele vai dialogar na medida em que, se a escola é conservadora, se há uma desigualdade frente à escola e à cultura, vamos pegar essa cultura das classes populares e vamos fazer com que eles desenvolvam os códigos culturais necessários para decifrarem o que a escola pede. Porque quando Bourdieu diz que a escola é reprodutivista, Bourdieu está dizendo o seguinte: a escola tem uma linguagem que as classes populares não conseguem decifrar. Certo? Então, pois não, André? Fazer um destaque aqui, eu botei no chat, para que os nossos integrantes discentes online, eles percebam a riqueza desses dados que você está trazendo, né? Quando a gente manusear um texto do Peter McLaren, entender que nós estamos diante de um texto
que tributa para a produção de conhecimento no campo de currículo e educação, e que a fonte clássica de teorização dele é Freire, né? Quando a gente já buscar um texto de Henri Giroux, já tentar compreender que a linha clássica da teorização dele já vai ser muito mais o próprio Bourdieu. Não foi isso que você mencionou? Se não foi, você me corrija. Então, buscar fazer esse destaque aqui para os meninos não ficarem ouvindo isso e achando que pode estar deixando passar, porque isso são detalhes, não é, que são extremamente necessários para isso que eu botei aí no chat, né? O repertório de conhecimentos que a gente não pode sair dessa disciplina sem tê-los. Né? E para a gente se colocar como alguém que verdadeiramente pode debater e dialogar sobre currículo, porque tem bases sólidas para poder compreender do que o conceito, a designação, e também muitos elementos de confluência, convergência, fluxo e contrafluxo que giram em torno do tema, tá? Esses autores, viu, Andresa, complementando a tua fala, eles dialogavam entre si. E o interessante desse diálogo é que, por exemplo, Paulo Freire, ao observar que o Bourdieu atenta para a reprodução por meio da escola, o Paulo Freire, ele não discorda do Pierre Bourdieu, mas ele constrói uma teoria que, de certa forma, tenta desconstruir essa reprodução social por meio da escola. Então, veja, não há uma discordância, há um diálogo. E aí a gente tem que ter em mente, quando a gente for escrever, quando nós formos escrever nossos trabalhos, de que não usar, terem o cuidado de não usar uma citação porque acredita que aquela citação cabe ali naquele momento, naquele espaço do texto, mas saber que fundamentos estão por trás para que vocês não se contradigam no que vocês dizem em cima e na sequência. Certo? Eu acho que essa observação da professora Andresa é bem interessante. Bem, então agora, gente, alguém mais tem alguma observação, alguma pergunta a fazer? Andresa, eu gosto muito. Vai lá, Andresa. Eu só penso, professor Glauco, nas notas de rodapé do trabalho dele, sabe? Porque é tão elegante quando a gente pega uma dissertação, uma tese para ler, que o menino vai lá desenvolvendo a ideia, né? Vem falando de, vamos supor aqui, citando Peter McLaren, né? Aí, peraí, eu posso qualificar ainda mais a compreensão do meu leitor quando for ler o meu trabalho, colocando aqui na nota de rodapé que todo esse jeito, essas ideias articuladas aqui, apresentadas pelo Peter, elas bebem na fonte de uma orientação clássica que é de Paulo Freire. Eu faço esse destaque na nota de rodapé e ainda peço para o leitor ler, para maior compreensão, ler o texto fulano de tal, do autor brasileiro, patrão da educação nacional, Paulo Freire. Menciona lá. Olha a riqueza, né? O charme, a elegância acadêmica que esse trabalho fica. E como é que a gente se torna portador dessa possibilidade de estar trazendo esse tipo de riqueza para o texto da gente, com esses diálogos sempre, com esse convite para diálogos secundários, por meio das notas de rodapé. Eu sou muito fã de nota de rodapé. Quando a gente tem repertório, porque ninguém consegue fazer isso sem ter repertório, né? E aí, quando a gente tem uma aula assim como essa, né, que a gente tem essa possibilidade de construir sínteses e usar em nosso favor para demonstrar o nosso repertório, a gente tem que abraçar a oportunidade. Pode seguir. Então, gente, obrigado, Andresa. Então, só para deixar claro, esses autores dialogavam, não no sentido de discordarem uns dos outros, mas no sentido de ampliarem suas próprias teorias, tá bom? Professora Andresa, tem aquela mesma dinâmica que tu já conhece, tá? Eu não sei se a Priscila já chegou a assistir a essa aula. Não, né? Priscila, sou eu? Isso, Priscila. Acho que aqui tem duas ou é na formação que tem duas, enfim. Você já assistiu alguma aula comigo? Já sim, nessa mesma disciplina.
Então você fique calado também, viu? Tudo bem, pode deixar. Tem, porque eu gosto muito dessa dinâmica, eu gosto muito para mostrar a coerência da teoria bourdieusiana. Eu vou apresentar aqui rapidamente. Olha só, gente, vai caminhar. Vocês já estão vendo a tela? Vocês podem, por Opa, gentileza. estamos agora sim. Todas as pessoas estão vendo, certo? Eu coloquei essa indagação no início, porque caminha na mesma direção do primeiro texto que vocês viram, os excluídos do interior. E aí eu coloquei a escolha dos escolhidos. E pergunto, o Enem, os vestibulares tradicionais, outras formas de seleção, de ingresso, seja no ensino médio, como é o nosso caso do IFRN, seja nas universidades Brasil afora. Será que essas pessoas, elas competem em pé de igualdade? Obviamente que não. Essas pessoas, e aí eu vou pegar o nosso ensino remoto como exemplo, do IFRN. Nós temos um ensino remoto em que há uma ajuda para as pessoas que não têm, para aqueles estudantes, para aquelas estudantes que não têm, que não possuem computador. Há uma ajuda para aqueles e aquelas estudantes que não têm uma banda larga, porque na zona rural onde ela mora, onde ele mora, não tem aquela operadora, né? Então, o Bourdieu, ele vai... O título do texto, embora o texto seja pequeno, gente, ele é bem denso. Acho que quem leu percebeu isso, ele é muito denso. É uma escolha dos escolhidos. A rede estadual não tem a envergadura de trabalhar o ensino remoto, dessa tecnologia virtual que o IFRN, quiçá a rede municipal. Então, há uma escolha dos já escolhidos, certo? Aqui, eu vou pedir para que vocês anotem, terminando essa parte da dinâmica que eu vou fazer com vocês. Eu acho que essa citação do Brecht, ela é bem... Eu não sei nem se é essa pronúncia, eu sou horrível em pronúncia de nomes estrangeiros, mas enfim, ela é muito significativa para pensarmos o Pierre Bourdieu, a sociologia da educação do Pierre Bourdieu. E aqui, por exemplo, nós reclamamos daqueles alunos que não dão resultados, mas nós examinamos o solo social no qual esses alunos estão inseridos, nós xingamos aquele galho que quebra, mas a gente não percebe o peso social que esses alunos e essas alunas carregam. Nós reclamamos daqueles rios que arrastam tudo, mas a gente não considera a violência, trazendo numa linguagem de Bourdieu, uma violência simbólica que cerceia esses indivíduos. Ou melhor, esses agentes, conforme Bourdieu escreve. E aí, a nossa dinâmica vai partir do seguinte pressuposto. Vocês vão anotar, né,
tem essa problemática inicial de que depende o sucesso acadêmico dos estudantes nas instituições de educação formal. Por que essa pergunta inicial? Porque ela vai fazer com que nós pensemos na questão da meritocracia. Que nós pensemos nessa questão de que, se você quiser, isso é muito propalado nas escolas, isso é muito propalado em diversas instituições sociais, naqueles livros de autoajuda. Se você quiser, você consegue. Por que será que quando um negro da favela, eu não gosto de usar o termo comunidade porque é suavizar as desigualdades sociais, por que que um negro da favela, sem emprego, quando passa no vestibular, em primeiro lugar em medicina, por que que vocês acham que as mídias, as diversas mídias caem em cima para mostrar que, olha, ele conseguiu, ele estudou, ele se esforçou? Mas quantos negros da periferia conseguem passar em primeiro lugar em medicina lá na USP? É isso que o Bourdieu vai questionar. Obviamente, eu estou fazendo aqui uma interpretação de sua teoria. Então, esse sucesso acadêmico dos estudantes tem uma trajetória social. Por meio, ou melhor, uma prova que nós aplicamos para a turma que estamos ministrando aulas, ela tem uma trajetória social por trás de si, certo? E aí eu vou fazer a seguinte dinâmica, vocês vão anotar, não vale pesquisar no Google, tá? Então é o seguinte, eu tenho uma situação problema 1 que eu vou apresentar para vocês, e aí eu vou pedir o seguinte, que vocês me digam o que é isso, o que é esse quadro no design de interiores do Salvador Dalí, o que é esse quadro, o que ele representa dentro da academia e quais são as influências que esse quadro recebeu, que o Salvador Dalí recebeu para pintar esse quadro. Certo? Um minutinho para vocês escreverem. Quando eu puder, vocês... Deixa eu anotar aqui. Ok. Posso passar? Ok, passando para a nossa situação, problema 2. Vocês vão anotar também, daqui a pouco a gente dialoga. Perdão, professor, Eu você tenho pode mostrar o slide do quadro, por favor? O primeiro quadro do Dalí? Posso. Primeiro, professor. Aí, Ele tá demorou aí. um pouco a carregar. Aí só Demorou. apareceu depois. Tá, me Obrigada. desculpem. O que eu quero aqui? Eu quero que vocês digam o que ele representa e quais são as influências teóricas que o Salvador Dalí recebeu. Por mim, pode adiantar, professor. Posso? Por mim, sim. Os demais e as demais. Pode. Vamos lá, então. Situação problema 2. Eu também quero, da mesma forma que o quadro 1, a metamorfose de Narciso, também do Salvador Dalí, eu quero as influências, o que é que isso representa e quais são as influências que ele recebeu. Carregou direitinho aí para vocês? Tranquilo. A metamorfose de Narciso.
Gente, quando uma aula é tributa para o nosso capital cultural, é tudo de bom, não é? Quanta Eu tô, arte. eu tô encantada em ver Dali, viu, professor Smith? Como professora de espanhol, tô encantada em ver Dali aqui. Embora eu acho que o que eu tenha anotado, não sei se vai contra o que a gente está discutindo, mas achei interessantíssimo, muito. Também queria elogiar, porque eu sou professor de artes visuais. Então é um conforto Olha ver aí, Nilson, dali. verdade. Olha aí como Tudo as de bom. disciplinas se encontram, né, Andressa? Ah, é. Ó, vou dizer aqui para vocês. Recentemente eu tive uma experiência no Uruguai e é impressionante como a gente dá 4 passos e se depara com uma peça de arte de Dali. Gente, é tudo de bom. E não é só pintura, não, viu? A escultura também. E assim, no meio no acesso público, sabe? É muito fabuloso estar próximo, assim, olhar online já é um estado de fruição, já colapsa, imagina assim, você pertinho daquele estado de criação in natura, rústico, tudo de bom. Vamos lá. Posso passar? Posso, né? Vamos lá. Pode. Para a terceira Tranquilo. situação, problema. Eu quero que vocês me digam o que é que está escrito aí. Esse é aramaico, eu não compreendo. De Nepá. Posso passar? Andrés, eu tenho quanto tempo ainda? Gente, me ajudem aí, porque tem um negócio num protocolo que só é 1h30, não é? Aí a gente deveria ter começado às 9h30, mas aí a gente ficou esperando mais 10 minutinhos. Então, eu vou considerar que a gente iniciou às 9h40. Cleiton e quem mais for aí das exatas, por favor, faça o cálculo aí. Quanto é que dá? 1h30 em cima de 9h40. O protocolo estadual não pode passar de 1h30, é, professora? Mas a gente burla esses protocolos, sabe? De vez Vixe, em quando, assim. pois eu tô um criminoso Não pode ser nato, muito, então, viu? não. Eu tô Mas um é o criminoso nato das protocolo. minhas aulas, viu, É professora? uma Bom regulamentação saber. interna que tem, não é? Porque todo mundo está com muita disciplina. Obrigada, Nossa. Cleiton. Quanto tempo, 11h10. Até 11h10. Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu já vi que alguns e algumas já têm uma noção pelo menos das duas primeiras imagens, né? E aí, o que é que vocês pensam? Que influências nós temos na primeira imagem? Quem conseguiu? Quem é que conseguiu observar, né, e pontuar as influências teóricas para a primeira imagem? Para essa imagem aqui, deixa eu voltar. Opa! Para essa imagem aqui, quais são as influências? Olha aí os professores de arte, viu? Professores e professoras. Não tem certo e errado aqui, não. Vamos lá, é só para a gente perceber o que é que Bourdieu coloca para a gente e a gente observar isso na prática. Que influências, vou dar uma dica, que influências da psicologia nós temos aí? Nós temos aqui, aí eu vou falar, mas quem quiser falar pode me interromper, tá? Nós temos uma influência da psicologia Gestalt, em que se coloca, em que se constrói primeiro os quadros, em que se constroem primeiro as associações para a gente entender os problemas psíquicos. E aí o Salvador Dalí tem essa influência. Na situação problema 2,
eu tenho uma influência também de uma corrente da psicologia, de uma teoria não é nem da psicologia, digamos assim, porque alguns consideram a psicanálise freudiana um campo de conhecimento distinto da psicologia. Nós temos aí uma influência do surrealismo, mas também nós temos uma influência, né, da psicanálise freudiana. Vocês sabiam disso? Tinha uma ideia, professor. Tinha uma Pronto. ideia, sim. Quem mais... Pelo conhecimento que eu tenho no pintor, dentro de línguas, né? Tinha uma ideia. Uhum. Obrigado. Quem mais tinha alguma coisa para dizer sobre a pintura? Ou melhor, sobre a representação que eu trouxe da pintura? A representação social? Não, a representação que eu trouxe, porque não é a pintura, na verdade é a representação que eu colhi na internet, né? A situação problema 3, gente, por que a gente não sabe, não consegue decifrar? Está escrito, a escola exclui no interior, em árabe. Certo? E aí eu pergunto para vocês, como é que é se sentir diante da ignorância? Ou melhor, por que nós não conseguimos ou sentimos dificuldade para decifrar as situações, problemas apresentadas? Porque o Bourdieu, gente, vai nos falar de a questão do hábitos. Hábitos não é hábito corriqueiro do dia a dia. Hábitos é uma natureza social incorporada. É o conjunto de conhecimentos, é o conjunto de saberes socialmente partilhados dentro de um campo social que você internaliza. Por isso que é interessante, por isso que é coerente quando ele fala as crianças das classes populares, quando chegam na escola, elas têm hábitos diferentes do hábitos das crianças das classes mais abastardas, e que por isso a escola tem uma familiaridade com esse hábitos das classes mais elevadas. Por isso que as crianças, os adolescentes que estão situados num campo social cujo hábitos tem familiaridade com a escola, eles têm mais chances de progressão, têm mais chances de terem êxito. Por isso que Bourdieu quebra com a ideia de meritocracia. Não é a meritocracia, é uma extensão do hábitos da família. E a família está situada em determinado campo social. Deu para entender, gente? Esse hábitos Obrigado. Esse hábitos é um elemento central para nós pensarmos a escola como reprodução social. Ou seja, disposições mentais e comportamentais incorporadas na nossa socialização. Nossa socialização primária, secundária, certo? E aí vem Oi. Professor Glauco, você, na sua disciplina passada que você fez para a gente, com esse destaque, né, que você faz para o conceito de hábitos, terminou que influenciou bastante uma orientanda minha, Frank Leide, que ela trouxe o conceito para dentro da dissertação dela. E ela foi investigar, não é, os hábitos produzidos a partir daqueles estudantes que são beneficiados com bolsa de trabalho, do IEF, né? E aí eu queria sugerir aqui, quem tiver maior, uma nota de rodapé em cima do texto de Glauco, né? Para aprofundamento sobre a aplicação concreta desse conceito, ver a dissertação de Frank Leide. Ela, inclusive, é assistente social, né, do IEF, e o trabalho dela, um capítulo, é exclusivamente sobre isso, e o trabalho está disponível no repositório do IEF, tá bom? Andresa, só complementando, eu vou ter que acelerar um pouquinho, né, em função do tempo, mas eu, diferentemente das outras aulas, eu acrescentei elementos de uma dissertação da pedagoga Cícera da Diatinf, que vai estar aqui
o título da dissertação, está disponível na biblioteca, né, virtual da UFRN, mas vocês vão ver aqui como que esse capital cultural se revela, esse hábito se revela, esse capital cultural se revela e como a violência simbólica acontece. Então, olha só, gente, o capital cultural, o que é o capital cultural? É o conjunto de conhecimentos dos agentes. É a forma de você falar, é a forma de você se vestir, é a forma de você se expressar diante das outras pessoas, etc, etc, etc. E ele se manifesta através de 3 formas. Um estado incorporado, vejam aqui, ó, um estado incorporado. Que estado incorporado é esse? O hábitos. Eu tenho um status objetivado, que pode se revelar por meio de uma biblioteca que eu tenho em casa, de um conjunto de quadros artísticos que eu tenho em casa, ou seja, está objetivado. E eu tenho também o estado institucionalizado. Dentro da academia, quem é mais respeitado? Um doutor, uma doutora ou um especialista e uma especialista? Em tese, um doutor e uma doutora. Vejam aí o que eu falei lá no início da aula. Os campos são espaços de disputa. Quanto mais capital cultural, no caso da escola, os campos sociais eles têm capitais diferentes. O capital cultural é específico ao campo educacional. O capital econômico é específico ao campo do mercado, por exemplo. O capital social é específico a toda a sociedade. Por quê? Porque é o conjunto de relações que você estabelece na vida em sociedade. Esse capital institucionalizado, ele se refere aos diplomas que você possui. E isso, percebam que vai trazer distinção social. Os capitais, os diversos tipos de capitais, e como nós estamos falando de educação, capital cultural, ele vai ser uma espécie de distinção dentro da escola. E essa distinção, conforme Bourdieu nos fala, vai ser no sentido de promover a desigualdade. Certo? Gente, vocês escutaram isso? Foi que eu bati aqui no negócio aqui, não sei o que aconteceu. Para nós entendermos melhor as formas de exclusão social pela escola que Bourdieu nos fala. Eu tenho uma pirâmide social, eu tenho o campo de possibilidades culturais. E aí Bourdieu vai dizer, não é a questão econômica a principal. A questão que vai fazer com que esses estudantes prosperem na escola é eminentemente cultural. Já já eu explico por quê. Por quê? Eu tenho aqui as possibilidades culturais de quem está no topo da pirâmide social. Não sei se está dando para carregar mais rápido. Eu tenho visita a museus, viagens, bibliotecas, cursos de idiomas, teatro. Todos esses espaços aqui são espaços educativos, são espaços formativos. E veja que quanto mais você se aproxima do topo da pirâmide social, mais possibilidades culturais você tem. E aí Bourdieu vai dizer, quem está aqui na base da pirâmide pode, de certa forma, ter êxito escolar? Pode. Não é, obviamente, não é comum, mas pode. Por meio de quê? Por meio do que nós chamamos de... Opa, deixa-me voltar aqui. Por meio de um elemento que eu esqueci de colocar aí, que é o capital social. Se os indivíduos que estão aqui
tiverem um capital social, ou seja, uma rede de relações cada vez mais ampliada com quem está, né, nas camadas mais altas da pirâmide social, ele pode sim conseguir alcançar êxito. O hábitos, ele não é estático, ele vai sendo agregado, a ele vai sendo agregado novos conhecimentos que podem fazer com que ele tenha êxito na escola. E por meio de que ele vai agregar esses novos conhecimentos ao hábitos? Ao conjunto de relações sociais que ele estabelece na sociedade. Ou, melhor dizendo, ao capital social. Então, um resumo do que nós vimos. O Bourdieu ele vai criticar, né, as explicações meritocráticas do êxito e do fracasso escolar. Elas não dependem, né, do indivíduo, ou melhor, do agente. É um conjunto de fatores, como nós vimos. Ele vai provocar uma quebra com a ideia de escola libertadora, lembrando que ele não está sendo fatalista. Ele está fazendo uma análise sociológica. E aí, que elementos nós podemos mobilizar para que essa escola possa também ser libertadora, em menor ou em maior grau, porque nada na vida social muda repentinamente. O Bourdieu vai nos colocar a relação entre origem social, familiar e desempenho escolar, a questão do hábitos com o desempenho escolar, certo? E aí nós vamos ter, eu coloquei essa imagem de um livro do Steven Meszaros, que é A Escola e o Capital. Vejam só, a menininha tentando estudar e os dois irmãozinhos aí, supostamente os dois irmãozinhos aí debaixo da mesa. Será que a ideia de meritocracia se aplica aqui? Mas ela está estudando, está se esforçando, mas será que ela consegue competir em pé de igualdade com quem só tem, por exemplo, só tem faltou a palavra aqui. Será que ela tem a mesma vantagem que uma pessoa que só vive para estudar? A fazer curso de idioma, a fazer alguma atividade física, balé, futsal, voleibol, frequentar viagens. Então, essa Bispo de eletrônicos, não é? Bispo de eletrônicos. Perfeito. Então, aí você me lembrou, Andresa, embora o IFRN tenha essa preocupação com os estudantes que não têm computador nem banda larga, mas ainda assim há uma forma, em menor grau, de reprodução social por meio da educação. A gente não pode negar esse fator. E aí, vou colocar isso aqui. Eu quero que vocês atentem para isso aqui, gente, ó. Violência simbólica. Ela ocorre justamente como quando nós tratamos os desiguais de forma igual. A escola, ao tratar os desiguais de forma igual, ela não somente produz a forma como a sociedade se organiza, ela produz uma violência invisível, que é a violência simbólica, que eu não vejo, mas eu sinto na pele. Professor, pode falar? Pode sim. Não, eu estava me lembrando, na sua fala, dos discursos com algumas lideranças indígenas aqui do Estado, onde nas comunidades indígenas existem escolas indígenas, né, com educação escolar indígena. E aí o relato dos estudantes, porque não sei se em João Câmara, Marilson pode falar, se já existe
ensino médio. Mas em Canguaretama, onde eu trabalho, os estudantes eles vêm até o ensino fundamental. Quando eles saem da escola indígena com uma estrutura curricular diferenciada e vão para as escolas da sede do município, é como se aqueles saberes, aqueles conhecimentos pouco importassem. E eles relatam esse momento assim de muito sofrimento, né? Porque, imagina, eles estudam tupi, eles estudam etnociência, e aí vem um discurso completamente novo, né? E que desconsidera aquele conhecimento que eles vinham acessando desde o início da vida escolar, né? Então, me lembrou muito dessa situação. Olha só, isso, quem foi que falou agora, teu nome, por favor? Newton. Newton, isso aqui é uma forma de violência simbólica. Nós não vemos, mas ela acontece. E essa violência simbólica, em conjunto com esses outros 3 fatores que nós já discutimos, vai produzir uma reprodução social. E essa reprodução social tem a escola como fonte de conservar a forma como a sociedade está organizada. Eu estou me lembrando, professor, que é comum, por exemplo, entre os estudantes, a prática da pintura corporal, né, que eles fazem com genipapo, com urucum, e aí, quando eles saem desse espaço, eles podem ter participado de alguma experiência festiva. A pintura com genipapo, por exemplo, ela não sai imediatamente, ela fica na pele por alguns dias. E aí, quando eles chegam nesse espaço, eles são criticados por estarem com o corpo pintado. Né? Eles são ridicularizados, e aí é outra forma de violência, né, como o senhor colocou. Algo que, para eles, tem um significado, tem uma importância, né, é simbólico, e é colocado como algo indesejável. Sim, perfeito. Perfeito. Olha só, gente, eu cometi um grave erro. Eu coloquei só a fonte, não façam isso quando vocês forem preparar slides que tenham citações. Eu coloquei só Cardoso, eu deveria ter posto a referência completa aqui, mas eu vou mandar esses slides para vocês, aí a referência vai junto, tá bom? Eu queria, para a gente terminar, mostrar essa citação aqui, que é da Cícera, Cícera Romana Cardoso, pedagoga da DEATINF do Campus Natal Central. Olha só a violência simbólica dessa citação. Ela entrevistou, né, as pessoas. Ela queria entender como é que a violência simbólica se manifestava no IFRN. Obviamente que o objeto não era só isso, mas, em linhas gerais, era esse. Não está aqui. A escola é essa. A oportunidade é essa que você tem. Se você não pode se adequar, então desista. Essa fala se refere ao que o participante ouviu de um professor, de uma professora, enfim, não sei. Então, teve alunos que desistiram na primeira semana. Fala com ênfase primeira semana, por isso que está em letras maiúsculas. Aí daí já começou, sendo que a gente já é adulto, né? Já passamos por muita coisa e a gente vai levando, né? Na medida do possível. Olha só onde é que está a violência simbólica aqui, gente. Se você não pode se adequar, então desista. Tem outras falas que eu suprimi para a gente poder... aqui tem umas citações dos textos que vocês leram. Ele vai quebrar com essa ideia de que a escola é uma forma de mobilidade social, quando ele vai dizer que não é uma forma de mobilidade social. Aqui, a ação do meio familiar, conforme nós falamos, sobre o êxito escolar é quase que exclusivamente cultural. Vejam que não é econômica. Por que não é econômica? Porque tem a questão do capital social, da rede de relações que você estabelece na sociedade. Aqui ele fala a nobreza cultural dos ascendentes tem seus graus de descendências, ou seja, se eu sou uma pessoa, um agente social cujo capital cultural é elevado,
isso tem seus graus de descendência, ou seja, vem, né, dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, etc, etc, etc. Gente, então, deixe-me fechar aqui. Era isso que eu tinha para dialogar com vocês. Deixa eu voltar aqui para parar a apresentação. Eu agradeço demais a participação de vocês, agradeço a professora Andresa, que sempre me chama, que me recebe com tanto carinho, e isso me faz estudar mais para apresentar melhor, para que vocês possam aumentar o capital cultural de vocês. E, Glauquinho, nessa versão nós estamos juntos com o professor Matheus, viu? O Mateuzinho do PPGP então... também. Ele entrou agora, ele ouviu o segundo bloco de sua exposição toda, ele já está aqui com a gente também. Teteus, apareça, meu amor. Então, Matheus, muito obrigado também. Um forte abraço para você, para a Andresa, para todas as pessoas que me ouviram, os estudantes, as estudantes. E a gente vai construindo o conhecimento de forma coletiva. Então, é isso que eu tinha para apresentar. Qualquer dúvida, Andresa, pode passar meu celular para eles, para os estudantes, para as estudantes.